Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Mesmo hoje, essa é uma data muito importante. Isso porque cerca de 650 mil pessoas ainda morrem por complicações da doença. Eu sou o professor Durval Costa, médico infectologista, e vim aqui falar sobre os assuntos que são importantes e atualizados referentes ao HIV. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no universo da medicina e até mesmo no que cai nas provas de residência. E se eu estou falando de HIV, isso está muito relacionado àquilo que eu faço todo dia. Eu sou médico infectologista, sou professor de infectologia, trabalho com residentes, trabalho com internos e dentro disso tem muita gente que gosta de infecto por causa do HIV e tem muita gente que odeia infecto por causa do HIV. Mas essa história é antiga, né? A gente tem uma doença aí do início dos anos 80 na maior parte dos casos e daí para diante a gente nunca mais deixou de falar de HIV. É muito importante a gente lembrar que no início isso era muito relacionado só a homens que faziam sexo com homens. E existia um preconceito muito ruim relacionado à doença. Mas a verdade é que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que tenha relações sexuais, por exemplo, sem uso de preservativo, tem o risco de ter a infecção pelo HIV. E dentro dessa história, a gente tem assuntos que sempre são muito quentes para as provas, porque sempre tem questão de HIV em prova. E se eu estou falando de questão de HIV, é muito legal a gente lembrar de uns pontos que são mais específicos, principalmente que a gente acha que vai ter nas provas agora, no final de ano, no começo do ano que vem. E isso vale tanto para aqueles que estão revalidando os seus diplomas, quanto para as provas, os concursos de residência médica. Se eu estou falando de HIV, a gente precisa lembrar das novidades. Uma novidade bem legal é que agora o dolutegravir, que é um remédio que a gente usa para começar o tratamento do HIV, ele está liberado na gestação, nas grávidas, em qualquer momento da gestação. Antes a gente não tinha estudos, mas agora, desde o começo de 2022, a gente já tem essa liberação do dolutegravir para as gestantes. Isso pode aparecer em provas, porque a gente não tem mais a obrigação de trocar o esquema ou de começar com outro tipo de esquema. Ainda relacionado a novidades, a gente tem uma novidade que pode ser um assunto quente nas provas e inclusive já caiu em algumas provas que a gente está acompanhando aí. Sabe qual é? Vacina do HPV em pessoas que vivem com HIV. A vacina do HPV, desde 2022, ela é liberada tanto para homens quanto para mulheres até os 45 anos de idade em pessoas que são imunossuprimidas. Então nós estamos falando de imunossuprimidos pelo HIV, estamos falando de transplantados. E dentro disso, no tema vacinas, o HPV é uma vacina que teve essa ampliação nesse grupo só. É lógico que no restante, no PNI, ela entra naquela faixa etária de adolescentes, tanto para meninos quanto para meninas. Então falamos de HPV, falamos também de mudança do dolutegravir na gestante, mas tem um outro assunto que sempre confunde o residente, que é a diferença entre PEP e PrEP. Quando eu falo em PEP, eu estou falando de profilaxia pós-exposição. E aí nessa situação, a pessoa já teve uma situação de risco, e dentro de um período de 72 horas, no máximo 3 dias então, a gente pode começar com antirretroviral para diminuir o risco de transmissão do HIV. Isso é a profilaxia depois da exposição. Pode ser uma exposição sexual e não precisa ser, por exemplo, com uma pessoa conhecida com HIV. Basta ter sido sem preservativo. Mas pode ser uma exposição, por exemplo, por um acidente material biológico, quando, por exemplo, a gente se fura. Isso é a profilaxia pós-exposição, é a PEP, que é feita por 4 semanas, com o mesmo remedinho, inclusive, que a gente faz para início de tratamento, tenofovir, amivudine e dolutegravir. Então nós estamos falando de antes de exposição para pessoas que não gostam ou não usam preservativos. A gente sabe que a maneira mais importante de evitar o HIV realmente é o uso do preservativo. Mas sempre existiram pessoas que não usavam preservativo e que tinham um risco muito grande de pegar o HIV.
porque tem múltiplos parceiros, que têm relações, por exemplo, sexuais anais, porque usam drogas injetáveis, porque são profissionais do sexo. Essas pessoas que têm um risco maior de pegar o HIV, ou seja, que são mais vulneráveis, a gente tem uma chance maior de protegê-las se elas não usam preservativos, dando um comprimidinho por dia. Isso aí, a gente faz um remédio onde a pessoa, antes de se contaminar, para não se contaminar, ela não tem o HIV, ela toma um comprimidinho de remédio por dia e assim ela evita a transmissão do HIV. Essa história deu tão certo e funciona tão bem que hoje a gente tem muitos estudos com PrEP injetável, com medicamentos injetáveis, ainda não estão disponíveis no Brasil, mas a gente já tem trabalhos acontecendo. Fora do Brasil a gente já tem muita coisa avançada relacionada a isso, onde eu vou fazer uma vez a cada 6 meses uma medicação para ajudar a proteger contra o HIV. Quando a gente fala da PrEP, a gente tem indicações claras do uso de PrEP pelo Ministério da Saúde. Que indicações que são essas? Então são exatamente para as pessoas que são mais vulneráveis, que têm um risco maior de adquirir o HIV. Nós estamos falando de homens que fazem sexo com homens, esse é o termo correto. Nós estamos falando de mulheres trans, nós estamos falando de pessoas com parceiros soro diferentes e nós estamos falando de profissionais do sexo. Essas pessoas, elas têm um risco maior de adquirir o HIV se elas não usarem preservativo, e elas são o foco inicial pelo Ministério da Saúde para o uso da profilaxia pré-exposição. Então a gente tem muito assunto legal dentro da Infecto, é um mundo muito divertido, mas nesse dia de combate, da luta contra a AIDS, é muito importante a gente lembrar dos pacientes vivendo com HIV/AIDS e de tudo que envolve isso em provas. Um grande abraço e até mais.